em Mateus capítulo 2. Esse capítulo é tão precioso na Bíblia. Mateus capítulo 2. E é um capítulo também cheio de surpresas, inesperado. É um capítulo que acontecem coisas aqui que ninguém poderia esperar, mas acontece. O título já diz tudo, né? A visita dos magos. Você já fala, como assim, meu? A visita dos magos? Tudo que você não espera é ver mago aqui. Tendo Jesus nascido, eu vou ler o capítulo inteiro. Por quê, Samuel? Por duas coisas. Primeiro, que o capítulo é sensacional. Mas segundo, é que se você dormir na palavra depois, pelo menos você lê um capítulo inteiro da Bíblia, né? Caramba, eu já li hoje um capítulo inteiro. Já valeu a pena. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, vimos a sua estrela no seu surgir e viemos adorá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os chefes dos sacerdotes e dos escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo, Messias. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois é isso que foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és menor entre os clãs, entre as cidades de Judá, pois de ti sairá um Senhor que apacentará Israel, o meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e procurou certificar-se com ele a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e procurai obter informações exatas a respeito do menino, e ao encontrá-lo, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. A essas palavras do rei, os magos partiram. E eis que a estrela que tinham visto no céu surgia e à frente deles, até que parou sobre o lugar onde se encontrava o menino Jesus. Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Ao entrar na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho para a sua região. Continuando, após sua partida, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para o matar. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta. Então Herodes, percebendo que fora enganado pelos magos, ficou enfurecido e mandou matar em Belém e em todo o território todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo de que havia se certificado com os magos. Então cumpriu-se que fora dito pelo profeta Jeremias: ouvi-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora os seus filhos e não quer consolação, porque eles já não existem. Quando Herodes morreu, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, toma o menino, sua mãe, e vai para a terra de Israel, pois os que buscavam tirar a vida do menino já morreram. Até aqui. Esse texto ele é impressionante, não só pelo nascimento de Jesus, por toda a história que envolveu o nascimento de Jesus, mas porque de alguma forma, neste texto, você tem representadas formas de se buscar a Jesus. Existem diferentes formas de se buscar a Jesus. E muitas delas não encontram Jesus. Mas existe uma forma de buscar Jesus em que você realmente encontra Jesus.
E nesse texto nós percebemos Herodes, uma das personagens do texto, os sacerdotes, os escribas e os magos. Destes 3 grupos, 2/3 buscam Jesus, mas não encontram Jesus. Apenas um dos grupos, 1/3, busca Jesus e encontra Jesus. Significa, se nós usássemos esse texto aqui para fins de uma porcentagem, para fins de um cálculo, que das pessoas que dizem buscar Jesus, 2/3 não o encontram. E 1/3 encontra. E o encontrar e não encontrar significa como a pessoa busca Jesus. Por que a pessoa busca Jesus? O que move a pessoa a buscar Jesus? A primeira pessoa aqui no texto que nós queremos destacar é Herodes. Herodes, que é conhecido na história como um dos maiores construtores da humanidade. Se bem que na mão dele mesmo não construiu nada, foram os escravos que ele obrigava a construir os seus monumentos. Eu queria mostrar um slide, se fosse possível, de algumas coisas que Herodes construiu. Esse cara chamado Herodes o Grande. Ele construiu esse templo em Jerusalém, conhecido como o Segundo Templo. Era conhecido como uma grande beleza, tanto que os rabinos judeus diziam: se você nunca viu o templo de Jerusalém, você nunca viu uma coisa bela. Tamanha a grandiosidade desse templo que Herodes o Grande construiu. Mas não só isso, pode passar por gentileza. Esse é o Heródium, que era um palácio de Herodes em cima da montanha. Assim é como ele está hoje. Se você for visitar hoje, você vai encontrar isso lá, que é o lugar também onde ele foi sepultado. Pensa assim, o cara que constrói um palácio em cima da montanha, imagina o que tem de escravo para levar pedra lá para cima. E não só isso, lá em cima tinha os banhos, né? As casas de banho. Mas de onde tem água? Tem que subir no braço, tem que subir na raça. Então você começa a perceber o perfil do cara. É um grande construtor, mas em relação a ser humano é terrível. Pode passar? Esse é uma fortaleza que ele construiu em cima de outra montanha, chama Massada. Ali na frente, esses são os restos, né? Hoje está assim. Herodes viveu há 2000 anos, então as coisas já se deterioraram, mas era um palácio em cima de uma fortaleza, em cima de uma montanha, junto com um palácio. Herodes o Grande construiu. Pode passar? Essa é uma outra fortaleza que ele construiu, chamada de Fortaleza de Antônia, que é onde Jesus foi levado na presença de Pôncio Pilatos para ser julgado. Herodes que construiu. Pode passar? Essa é uma cidade, é um porto artificial que Herodes criou na cidade de Cesareia, que aparece na Bíblia. O cara criou uma cidade, criou um porto ali, canalizou água. Foi um negócio de louco que esse cara fez. Até hoje, pode passar, você consegue ver os restos de toda essa estrutura lá em Cesareia. Essa é uma foto de hoje, daquilo que Herodes o Grande fez. Pode passar? Esse é um palácio que ele fez em Jericó, em outro lugar. Palácio de Herodes em Jericó. Enfim, chega uma hora que você vai ficar mostrando foto do que Herodes construiu, mas o que eu quero que cada um perceba, como Herodes era um grande construtor, uma capacidade de arquitetura e de, como eu falei, em cima da escravidão, mas de ter visão, aqui é o melhor lugar e tal, e de fazer as coisas, mas um péssimo ser humano. Péssimo ser humano. Herodes teve 10 esposas, matou uma esposa, matou uma sogra, ele mandou matar 3 dos seus filhos. Então nessa passagem que ele aparece aqui matando esses bebês e crianças menores de 2 anos, a estimativa é que aqui morreram de 15 a 20 crianças. Belém era bem pequenininho, não tinha 1000 crianças, 2000 crianças menores de 2 anos, meninos. A estimativa é que ele mandou matar de 15 a 20 meninos nessa fase. Mas reflete justamente o caráter de Herodes, aquilo que ele era. Herodes mandou confinar nobres judeus
dentro de um lugar, quando ele estava próximo de morrer, e ele disse: olha, quando eu morrer, eu quero que esses nobres sejam executados, porque o dia que eu morrer, as pessoas não vão lamentar por mim, mas elas vão chorar. A minha morte não vai ser um dia de festa, vai ser um dia de luto, e não vai ser luto por minha causa, eu sei, vai ser luto por causa dessas pessoas que devem ser executadas. Isso não aconteceu porque algumas mulheres dele soltaram essas pessoas depois que ele morreu. Ainda bem que tem gente que tem um pouco de bom senso ainda. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, Herodes foi definido por Joséfo como um homem escravo de suas paixões. E a história dele ele matou a esposa dele e ficou deprimido depois pela morte da esposa, por um tempão, assim, demorou para ele ficar bem. Ele é escravo dele mesmo, das coisas que ele fazia, um escravo das próprias paixões. Mas o que nós percebemos aqui no texto é que ele procura Jesus, de certa forma. Ele é alguém que busca Jesus, ele é alguém que procura Jesus, mas Jesus foge de pessoas como Herodes. Herodes aqui nesta manhã para nós representa alguém que está buscando Jesus pelos motivos errados. Herodes quer manter a sua vida, Herodes quer viver à luz das suas paixões, e Jesus de alguma forma é até um peso para Herodes, assim como Jesus muitas vezes é um peso para pessoas que querem viver atrás das suas paixões, e pensar que Jesus está vendo, que Jesus se torna um peso, como disse Spurgeon nessa frase agora sim. Olha o que Spurgeon diz: estão em um estado triste aqueles para quem o Salvador é um problema. Ó tu que és rei do céu, tu não causas problemas a mim, tu és a minha alegria. Spurgeon vai dizer. Mas tem pessoas que querem buscar Jesus, mas querem ser os mesmos miseráveis de sempre. Buscam Jesus por algum motivo que não um real encontro com Ele, para uma vida verdadeiramente transformadora. Herodes não quer mudar, pelo contrário, Herodes quer continuar sendo Herodes, e para isso ele tem que buscar Jesus, para matar Jesus no caso. Mas muitas vezes nós buscamos Jesus, mas mesmo assim queremos ser os mesmos seres humanos que sempre fomos, mesquinhos, egoístas, maldosos. E com isso a gente traz tanto peso, assim como Herodes. Ele diz que quando Herodes ficou alarmado, a cidade inteira ficou alarmada. Por quê? Porque uma pessoa má, ela não é uma ilha, ela faz mal a outras pessoas, ela prejudica outras pessoas, ela é peso, ela é motivo de lágrimas, ela é motivo de pesar para outras pessoas. E assim era Herodes. Herodes aqui representa as pessoas que com suas bocas estão dizendo: me diga onde está Jesus que eu quero adorá-lo. Mentira. O que Herodes quer é se adorar. O que Herodes quer é a sua vontade. O que Herodes quer é a sua vontade em todas as coisas. E Jesus se torna mais um peso. Ah, eu quero Jesus quer nada. A não ser que seja um Jesus que se adapte ao que eu quero, a não ser que seja um Jesus que cumpra a minha agenda, a não ser que seja um Jesus que cumpra os meus sonhos, a não ser um Jesus que faz good em mim, um Jesus que amacia o meu ego, um Jesus que me bajula, um Jesus que se torna às vezes parece o meu servo, o meu escravo, o meu empregado, alguém que eu posso pressionar, alguém que eu possa obrigar a alguma coisa. Mas o que eu quero no fundo é continuar com as minhas mesmas paixões. Herodes procura Jesus, assim como muitos de nós, amados cristãos, procuram Jesus, mas querem ser os mesmos miseráveis de sempre, não querem mudar. Eu vi uma pesquisa recentemente de que 40% das mulheres vítimas de violência física, violência doméstica, física e verbal, são evangélicas.
Eu não sei te dizer agora o quão confiável é essa pesquisa, mas se fosse 10%, isso já seria uma vergonha. Devia ser 0% isso. Porque a pessoa que diz que segue Jesus e que Jesus manda amar a esposa como Cristo amou a igreja e bate, estou buscando Jesus, está nada. Está nada. Você não está buscando Jesus coisa nenhuma. Está buscando pelos motivos errados, porque você é o mesmo escravo, a mesma escrava das paixões, como qualquer um. Eu fui ministrar uma vez numa igreja, e no final do culto o diácono veio me procurar. Ele falou: olha, a palavra me tocou bastante, tal. Eu e a minha esposa temos nos agredido fisicamente e tal. Eu queria pedir uma oração do pastor. A vontade é chamar a polícia. Não é, pastor? Você não quer pastor coisa nenhuma. Nem Jesus é o seu pastor, quanto mais eu ou outro pastor. Porque se você quisesse Jesus de verdade, você estaria aqui chorando, você estaria de alguma forma desesperado, porque você é um Herodes. Estou buscando Jesus, está nada. Parece muito aquele texto, né, de Filipenses capítulo 3, versículo 19. O fim deles é o fim, porque seu Deus é o ventre. O seu Deus é você mesmo. Busca Jesus, mas quer ser o mesmo desonesto de sempre. Busca Jesus, mas quer tratar mal as pessoas do mesmo jeito. Mas eu estou buscando Jesus, você não vai encontrar. Jesus foge de pessoas assim, como ele foge de Herodes. O Salmo 138, versículo 6, diz que as pessoas soberbas Deus conhece de longe. Deus quer distância de pessoas soberbas. E às vezes a gente insiste nas mesmas coisas, amados. Nós dizemos que buscamos Jesus, que queremos Jesus, mas às vezes insistimos em ser os mesmos mesquinhos. Deixa eu ler um texto para vocês, todos conhecem, eu vou ler, porque é um texto muito forte. Gálatas capítulo 5. Apenas ouça, não precisa se preocupar em abrir. Olha o que diz: ora, as obras da carne são manifestas assim: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu já avisei vocês, Paulo disse, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Se a gente insistir nesses padrões, nós não vamos encontrar Jesus, nem aqui e nem depois. Ah, Samuel, mas eu sou salvo pela fé, pela graça e pela fé. Essa fé sem vergonha, que não muda nada, que não transforma nada, que nos deixa acomodados no lixo, essa não é a fé da qual a Bíblia fala. Essa não é a fé da qual a Bíblia fala. E o triste é que pessoas que tenham essa concepção de Herodes podem passar a vida inteira buscando Jesus, nunca vão encontrá-lo. Jesus foge. Então nós precisamos pensar, amados, se nós não estamos buscando Jesus como Herodes, pelos motivos errados, buscando Jesus, mas vivendo com padrões herodianos. Se isso acontecer, por mais que a gente fale como Herodes falou, estou buscando Jesus, me avisa onde Ele está que eu quero adorá-lo, não quer nada. Em segundo lugar, há um segundo tipo de pessoas que busca Jesus e não o encontra. São os escribas e sacerdotes que aparecem no texto. Essa é uma das coisas mais chocantes dessa passagem de Mateus capítulo 2. Os escribas são as pessoas mais autorizadas a ensinar a Bíblia na época. Os sacerdotes são as pessoas autorizadas ali a representar os cristãos ali, que ainda não eram cristãos, mas os crentes, vamos assim dizer, diante de Deus. Vamos dizer assim, são as pessoas mais religiosas da época. Não tem mais religioso que escriba e sacerdote. Eles são ali os cabeças da religiosidade de Israel.
E aí chega uma notícia que o Messias nasceu em Belém. E Herodes pergunta, onde haveria de nascer? Porque tem rumores de que ele nasceu. Eles sabem. Há uma profecia em Miqueias capítulo 5, versículo 2, que diz que ele nasceria em Belém. Ah, beleza. É assustador no texto que nenhum deles se levanta para ir para Belém. Puxa, nós estamos esperando o Messias há tanto tempo. A esperança do Messias, o Messias que virá, o Messias, as profecias, a esperança messiânica. E aí vem uma notícia que Jesus vem em Belém. Amados, Belém fica a 10 quilômetros de Jerusalém. Dá para ir a pé. 10 quilômetros, a pessoa faz em poucas horas andando. Eles ouvem que pode ser que o Messias tenha nascido a 10 quilômetros deles. Eles têm todas as respostas certas, a ortodoxia, tudo certinho nos ensinamentos. Teoricamente buscam Jesus, porque esperam o Messias. Mas no final das contas, o coração deles está totalmente morto. Totalmente incapaz de mobilizá-los a qualquer atitude concreta em direção a Jesus. Eles estão ali com a Bíblia, estão ali com a formalidade religiosa, mas é algo totalmente morto. Esse é um dos maiores desafios que você tem de Deus com o seu povo na Bíblia. Um povo de Israel. Deus levanta vários profetas para falar, olha, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Isaías capítulo 29, versículo 13. Esse povo me glorifica com os lábios, mas o coração está longe. A nossa capacidade de mantermos toda uma veste religiosa, todo um costume religioso, um monte de práticas religiosas, mas que na verdade nosso coração já morreu. Nosso coração já morreu. Deus vai falar isso lá em Miqueias, por meio de Miqueias, capítulo 6, versículos de 6 a 8, quando ele vai dizer, olha, as festas de vocês não têm valor nenhum, os cantos de vocês, as celebrações de vocês não têm valor nenhum. O que o Senhor pediu a vocês, senão uma coisa? O que o Senhor pediu de vocês? Que vocês pratiquem a justiça, que amem a fidelidade e que andem humildemente com o seu Deus. O que Deus está falando ali, ó, vocês trocaram a vida espiritual verdadeira por um monte de prática, por um monte de regra, por um monte de coisa, mas não tem mais vida. Morreu, passou. Olha o que o Spurgeon diz. Que nunca seja o meu caso ser um mestre de geografia, profecia e teologia bíblica e ainda assim carecer daquele de quem a Escritura fala. Spurgeon está dizendo que eu não seja mestre em tudo e não conheça aquele de quem tudo isso fala, aquele de quem tudo isso aponta. Quantas vezes nós nos tornamos tão profissionais da fé, tão capazes de recitar versículos, de ter respostas corretas, de fazer as coisas de forma correta do ponto de vista da ortodoxia, mas nosso coração já morreu, nosso coração já está longe, nosso coração já está todo cheio de teia de aranha já. Ele é só uma história do que um dia já foi, ele é só o resto do que um dia já foi, já é uma falência do que um dia já foi. E esses escribas e sacerdotes não encontram Jesus. Quem busca Jesus com esse coração religioso e não existe mais vida, não encontra Jesus. Mas em terceiro lugar, o texto fala de um grupo inesperado, que o rei Herodes, que era o rei de fato dos judeus ali, talvez ele procuraria Jesus. Os escribas, os sacerdotes, com certeza eles procurariam Jesus. Mas magos vindo do Oriente, meu irmão, tem gente que sofre com esse texto aqui. Não, tem que dar um jeito, eles já deviam ser crentes, já deviam, tem que te explicar de alguma forma. Aí a pessoa começa a inventar um monte de coisa, né? Primeiro, inventaram que eram 3, a Bíblia não fala que eram 3. 3 são presentes, mas a Bíblia não fala de 3. E a Bíblia também não fala que eram reis, 3 reis magos, não.
Só fala que eram magos, nem 3, nem reis. Para começar, aí o pessoal inventa até nome, né? Tem o Melchior, o Baltazar, o Gaspar, e vai em frente. Aí inventaram que eles foram batizados por Tomé, e os ossos deles foram colocados na Águia Sofia, depois foram levados para Milão, depois... Enfim, o pessoal gosta de inventar um monte de coisa. A verdade é que são magos que vieram do Oriente. Essa palavra magos são pessoas que estudam as estrelas, como ciência, mas como um pouquinho de astrologia também, viu, irmãos? Ah, não, eles são só os cientistas da época e tal. Não é só isso, não. Não é só isso, não. Ah, mas então, Samuel, então tá aí, tá na sua Bíblia e tá na minha. Mas de alguma forma, eles podiam ser da Pérsia, por influência de Esther e da presença judaica na Pérsia. Eles poderiam ser babilônicos pela influência de Daniel, seus amigos e a comunidade judaica lá, e alguns dizem que poderiam ser da Arábia. Todos esses ficam no Oriente, então todos eles poderiam vir de lá. Talvez eles conheciam a profecia de Números 24, da estrela de Jacó, junto com Daniel capítulo 9, versículo 25, que era a contagem das 70 semanas de Daniel, que dava na época de Jesus. Tá? Só abrindo e fechando parênteses, da onde esses caras apareceram. Mas apareceram. E uma das coisas mais incríveis é quem você menos espera. Quem tinha tudo para não estar procurando Jesus é quem encontra. Quem mais as pessoas olhariam e falariam, esses daí já era, esses daí não tem nada de Jesus, esses não tem nada com Jesus, esses daí está tudo excluído, está tudo queimado, está tudo... Pois é, são esses caras que vão encontrar Jesus. Esse é um princípio bíblico que acontece tantas vezes. Meus irmãos, esses caras viajaram no mínimo 1.000 quilômetros. E pode ter sido 1.600 quilômetros. Os caras viajaram de 1.000 a 1.600 quilômetros. Dias, semanas de viagem, de investimento, de tempos presentes, para procurar Jesus. Olha a vergonha que isso é para os sacerdotes e escribas. Os sacerdotes e escribas que esperavam o Messias estavam a 10 quilômetros de Belém. E não mexeram uma palha para ir visitar Jesus, para ver se o Messias precisava de alguma coisa. E estes magos do Oriente, mais de 1.000 quilômetros de Belém, atravessaram uma geografia gigantesca para trazer presentes para Jesus e para a família de Jesus. É uma humilhação quando nós percebemos que pessoas que tinham tudo para buscar Deus, que receberam tudo com uma facilidade tão grande, talvez os pais sempre ensinaram. Hoje nós temos tanto material bom, seja livros, seja bíblias, temos tantos instrumentos, tantas facilitações, e muitas vezes somos negligentes na nossa busca de Jesus. E aí Jesus vai atrair, sabe quem? Pessoas que ninguém espera, pessoas que podem ser taxadas de um monte de coisa, e vão começar a procurar Jesus sinceramente, e vão encontrá-lo. Enquanto muitas vezes nós, com todas as nossas facilitações, não vamos encontrá-lo. Às vezes dentro da igreja, não vamos encontrá-lo. Esse é um princípio maravilhoso, porque a gente percebe que no final das contas, Jesus quer ser encontrado. Você percebe que a estrela, ela está lá para guiar os magos, né? E ela aparece, depois ela desaparece, ela aparece de novo. É para ser encontrado. E é muito legal aquilo que diz Jeremias 29:13. Enquanto Isaías 29:13 diz que aqueles que honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe, Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Quando buscar de verdade. É Jesus que eles queriam. Eles viajavam, e se precisasse viajar o dobro, eles viajariam. Eles trouxeram, eles pesquisaram, eles buscaram. E eles encontraram Jesus. Encontra Jesus quem busca Jesus por causa de Jesus. Quem procura Jesus como um meio para outra coisa, não vai encontrá-lo. Quem busca Jesus por causa de Jesus, são estes que vão encontrá-lo. E normalmente na Bíblia encontram Jesus as pessoas que a gente menos espera.
Na Bíblia tudo acontece por quem você menos espera. Aqui, quem vai fazer tudo isso são esses magos, que vão trazer ouro, incenso e mirra, que são coisas valiosas na antiguidade. Estavam pagando a estadia de Jesus no Egito, quando ele teve que fugir com José, com Maria, e eles fugiram para o Egito. Quem pagou foram os magos com esses presentes. E olha que coisa linda, a capacidade desses magos, quando eles chegaram e adoraram Jesus como quase um bebê. Jesus tinha menos de 2 anos ali. A capacidade de algumas pessoas de conseguirem ver Jesus onde é muito difícil ver Jesus. O ladrão da cruz, por exemplo. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Ele chama Jesus de rei, um homem crucificado, um homem ensanguentado. Ele é capaz de ver que ali tem um rei. E os magos também estão vendo uma criancinha e sabem que ali há um rei. Como a Bíblia é surpreendente, como Deus usa as pessoas menos esperadas. Um ladrão sendo morto porque fez alguma coisa de errado concretamente, onde qualquer pessoa que não tenha assistido a crucificação falou, esse cara aí foi para o inferno de cabeça para baixo assim. Aí Jesus vem e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não sei quem você vai encontrar no céu, mas o ladrão você vai encontrar, porque Jesus assinou embaixo ali. Então não tem jeito. Como é lindo isso. Aquele princípio de 1 Coríntios capítulo 2, capítulo 1, depois do capítulo 2 ele continua, mas ele diz, Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, as coisas fracas para confundir as fortes, as coisas que não são para confundir aquelas que são. Meu irmão, são as pessoas menos esperadas. Se de alguma forma você realmente encontrou Jesus, é porque você era um péssimo candidato para encontrar Jesus. É que se a gente pegar sua folha de antecedentes lá, tinha tudo para você não encontrar Jesus. E você encontrou. Você era como esses magos aqui. Qualquer pessoa que olhasse esses magos, esses caras aí, o que eles têm a ver com Jesus? Eles encontraram. Eles encontraram Jesus. Isso aparece na Bíblia. Caleb não era do povo de Israel, foi um dos poucos a entrar na terra prometida. Ruth, moabita. Raabe, de Canaã, de Jericó, pessoas assim, deploráveis, estão lá na árvore genealógica de Jesus, estão na família de Jesus. Eu lembro quando o profeta Samuel, vamos falar mal de Samuel aqui agora, que eu percebo que algumas pessoas gostam, né? Então, Samuel chega para ungir o rei de Israel na casa de Jessé. Como todo Samuel, cabeça dura, teimoso, Jessé traz os seus filhos, traz o primeiro, Eliabe, um macho alfa, forte, alto, poderoso. Aí Samuel, facilmente enganado, ele olha e diz, certamente é esse cara que Deus escolheu para ser rei em Israel. Aí lá em 1 Samuel capítulo 16, versículos 6 e 7, Deus vai dizer, Samuel, não atentes para a aparência dele, porque eu vejo o coração. E aí vai escolher o menorzinho. O pai estava se esquecendo. Falta alguém? Samuel perguntou. Falta o menor. Está lá no pasto. Aí Deus fala, é esse mesmo. Que bom que no reino de Deus há espaço para pessoas como nós. Que se nós nos conhecemos, irmãos, nós sabemos a nossa história, nós sabemos as nossas falhas. Tinha tudo para Deus escolher outras pessoas, para Deus usar muito mais outras pessoas. Aí Deus usa você, usa a mim, cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de falhas, e aí o nome dele é honrado nisso. Deus usa esses magos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro nessa manhã há 3 formas de encontrar Jesus. De buscar Jesus, de procurar Jesus. Uma delas é uma forma herodiana. Eu busco Jesus, busca nada. Você está comprometida com a sua vida de pecado, de paixões, e você vai continuar querendo ser o mesmo mentiroso. Não, vai herdar o reino dos céus, não importa, fui batizado. Não, meu irmão, se eu praticar e viver aquilo que está em Gálatas 5, 16 em diante, não vou entrar no reino dos céus. Mas é pastor, não interessa, não vou entrar, meus irmãos. Então esse modelo, eu espero que você não busque Jesus como Herodes.
que quer manter toda uma vida e Jesus se adaptando a isso, esquece, meu irmão. É tempo de mudança. Eu falo isso de coração para você. Falo isso, não ganho nada por falar isso. Era muito mais fácil às vezes falar uma coisa mais serelepe, saltitante e tudo mais. Mas é que a gente precisa se encontrar no céu, irmãos. A gente precisa se encontrar no reino dos céus. Então, esses padrões, essa forma de buscar Jesus, não encontra Jesus. Segundo, a forma sacerdotal, a forma dos escribas. Eu quero Jesus. Só teoria, o coração já morreu. O coração já era, é só formalidade. Só sobrou religiosidade vazia. Em terceiro lugar, como os magos buscaram Jesus. Entraram na estrada e não mediram esforços. Nós vamos encontrar Jesus, nós queremos conhecer Jesus, nós queremos ter essa experiência pessoal com Jesus. Estes encontram, esses têm essa experiência com Cristo e nunca mais serão as mesmas pessoas. Agora eu queria, antes de encerrar essa palavra, focar 3 coisas que a gente vê nesse texto, rapidamente. Impressiona como a vida de Jesus já começa com dificuldade. Quando você vê a história de Jesus, já nasce, já tem dificuldade, está tudo meio cheio, já não tem lugar direito para ficar. E aí depois vem esse Herodes o Grande, o cara mais poderoso da região, quer matar Jesus. Tem que fugir para o Egito, e o Egito traz memórias ruins para o povo de Israel. O Egito foi o lugar da escravidão, o Egito é um lugar difícil, e vai passando a vida inteira com dificuldade. Depois tem Herodes, depois vai ter um Caifás na vida de Jesus, depois vai ter um Pilatos na vida de Jesus, depois vai ter cruz na vida de Jesus, depois vai ter morte na vida de Jesus. Por esse texto a gente percebe que no mundo nós teremos aflições. O mundo não é um fantástico mundo de Bob ou Alice no País das Maravilhas. É um lugar desafiador. E foi desafiadora, queridos, para a família de Jesus. Eu fico imaginando Maria viajar grávida para se alistar, aí chegar lá, toda aquela dificuldade. E agora o cara quer matar o filho dela. Irmão, dificuldade desde o começo. Uma menina, Maria não tinha aqui mais do que 18 anos. Uma menina já teve que passar um monte de coisa. Aí quando ela foi ouvir uma profecia, o profeta vai falar. O profeta chegou e falou: olha, uma espada vai atravessar o seu coração. Falando do sofrimento que ela teria que viver por tudo que ela passaria com Jesus. Quando vai ouvir profecia, a profecia é de sofrimento. Quantas vezes nós nos vemos assim, como essa família? Uma família tão fraca, tão impotente. Um carpinteiro com a sua esposa novinha, com uma criança agora, e o homem mais poderoso da região quer matar. Puxa, às vezes a gente se encontra numa situação que a gente fala, não tem mais saída, parece que todo mundo botou um alvo em mim, todas as circunstâncias parecem que vão contrárias à minha vida. Tudo aquilo vai pressionando e vai apertando, e a gente vai chegando uma hora que nós estamos quase levantando a bandeirinha branca, jogando a toalha e desistindo. No mundo tereis aflições, e isso foi verdade na família do Messias, na família de Jesus, com os pais de Jesus, com o próprio Jesus. Mas não só isso, no mundo tereis alívio. E essa é uma das coisas que eu aprendo nessa passagem. No mundo nós teremos aflições, mas nós teremos alívio. É verdade, Maria, cheia de suspeitas sobre ela, né? Porque aquela gravidez foi meio estranha, né? Como assim? Concebida pelo Espírito Santo, que história é essa? Que conversa é essa? E começam as suspeitas, viajar grávida, Herodes quer matar o filho dela. Parece que não tem mais saída, que não tem mais o que fazer. Aí Deus traz os magos do Oriente, cheio de riquezas para eles. Calma, tentando você. Deus está abrindo as portas, Maria, José. Deus vai cuidar de vocês. Vão para o Egito, fiquem um tempo lá. Vai ter recurso suficiente. No mundo tereis alívio.
como é impressionante. Eu creio que todos aqui poderiam pegar o microfone e falar de momentos onde parecia que não tinha nenhuma saída, nenhuma possibilidade, as portas todas fechadas, e de onde você menos esperava, uma luz brilhou, uma saída apareceu, uma porta que você nem olhava que tinha porta, se abriu. É assim que Deus trabalha. Imagina para Maria, em todos os seus medos e dificuldades, toda aquela tensão, daqui a pouco chega um grupo falando: olha, está aqui um alívio para você, está aqui um respiro para você, está aqui uma porta para você. O José que só trabalha nos bastidores ali, mas alguém com quem Deus fala: olha, vai para cá, olha, vai para lá. Maria, no seu aperto, tem um José, um homem de Deus, uma pessoa de Deus para falar: tem uma saída aqui, vamos por aqui, vamos para lá. É verdade, no mundo tereis aflições, mas quem realmente anda com Deus, no mundo também tereis alívio. Esses momentos, em tudo na vida, né? Você vê uma luta de boxe, a cada 2, 3 minutos eles param um pouquinho e vão para o boxe, né? Pro corner. O carro está na corrida, mas ele vai para o boxe. Você está andando no deserto, aí tem um oásis. Como é bom esses momentos, onde a graça de Deus nos alcança com alívio, onde a graça de Deus dá uma saída, onde a gente não via mais saída. E aqui, por exemplo, Maria, Jesus, não tem mais saída. Herodes quer matar e acabou. Não, não acabou não. Está aqui, ó, patrocínio, vai para o Egito. Está aqui um homem com quem Deus fala, vai te conduzir. Como é bom quando Deus faz isso. É claro, amados, que esse tempo de alívio não é o padrão da nossa vida. O padrão é: no mundo tereis aflições. O padrão é que é guerra. O padrão é que é desafio. E é um engano se nós acharmos que estes tempos de alívio, que esses alívios temporários são o fim da jornada. Não, eles não são o fim da jornada, mas são tempos de restauração, de renovação. Não pode ser igual Pedro, que no Monte da Transfiguração: ô Jesus, que bom estarmos aqui, vamos ficar aqui, fazemos uma tenda, e está muito gostoso aqui. Jesus: Pedro, você não sabe o que você está falando. A vida não é feita de Monte da Transfiguração o tempo todo, mas de vez em quando é necessário. Saiba, queridos, que eu não sei que deserto cada um de nós possa passar, Deus vai preparar oásis. Eu não sei quantas portas estão fechadas ao seu redor. Isso tem trazido desespero, isso tem trazido até ansiedade, que não deveria, mas às vezes nós somos acometidos dela. Saiba que há um Deus que traz momentos de alívio. Saiba que há um Deus que tem momentos de oásis para nós. E de onde você menos esperar, na hora que você menos esperar, uma pessoa, uma situação, uma resposta de Deus surge no meio da tempestade. Os discípulos na tempestade: vamos morrer, aí surge alguém andando sobre as águas. De onde você menos espera, aparece uma resposta de Deus para nós. E que você cresce nisso. Não sei o tempo que você está vivendo, mas eu sei que Deus é um Deus de alívios. No mundo tereis aflições, mas no mundo tereis alívio. E por último lugar que eu vejo nesse texto, o texto diz assim: José, pode voltar com a sua família, porque morreu aquele que procurava matar o menino. O mal não tem a última palavra. Às vezes a gente fica desesperado com notícias que a gente vê. Às vezes a gente olha para a circunstância, você olha para o judiciário, para o STF, para o legislativo, e você começa a olhar tudo e fala: meu, isso não vai acabar nunca. Será que o mal vai sempre ter este poder, esta força? As suas garras sempre estarão tomando conta de tudo? Será que Herodes viverá para sempre? Será que nós estamos condenados a viver debaixo de Herodes e Herodes e Herodes e Herodes? A esperança cristã vai dizer que não. Nem a morte tem a última palavra. Herodes passou. A história diz que Herodes morreu cheio de úlceras, comido por vermes, com problemas respiratórios. Foi uma morte muito complicada. A gente sabe que foi só o começo, né? Que o pior realmente seria no momento de prestar contas a Deus da sua vida. Mas às vezes a gente fica: será que Deus está mesmo no controle de tudo isso? Essa é uma crise da Bíblia, de muitos autores. Deus, até quando?
o homem perverso vai fazer o que ele está fazendo. Deus, até quando as coisas vão continuar assim? E a família de Jesus vai passar por isso. Até quando a gente tem que fugir porque tem um Herodes no poder? Saiba que um dia isso vai passar. É um alívio para o mundo quando os Herodes morrem. E nós temos uma promessa de que o mal não tem a última palavra. Eu queria que o seu coração não se desesperasse no dia a dia. Você que vive ali no dia a dia, nas coisas pequenas, onde parece que as coisas que você faz são tão pequenas diante do sistema, diante das coisas que acontecem, e o nosso coração às vezes é tentado a cair no desânimo, é tentado a cair num desespero, falando: Herodes está no poder, não há o que fazer. Saiba que a promessa de Deus na sua palavra é que Herodes não vai viver para sempre. Herodes não tem a última palavra. Deus há de restaurar esta terra num reino de justiça, num reino de amor. E o que você faz na simplicidade das pequenas coisas tem grande valor no projeto de Deus. Não desanime totalmente. A última palavra para o universo vem da boca de Deus, e esta palavra é uma palavra de restauração, é uma palavra de vida, é uma palavra de coisas ricas e maravilhosas que virão da parte de Deus. Não desanime o seu coração. No mundo tereis aflições, mas teremos alívio, e o mal não terá a última palavra. Aonde nós estivermos, e que encontremos Jesus com o coração dos magos que vieram do Oriente, e não como Herodes, e não como sacerdotes e escribas. Vamos ficar de pé? Vamos orar? É impressionante como José é a humilhação, assim como os magos são a humilhação dos sacerdotes. Que os sacerdotes estavam 10 quilômetros, os magos a mais de 1000 quilômetros, e os magos vêm, eles são a humilhação dos sacerdotes. José é a humilhação para Herodes, porque Herodes é esse construtor, José é um carpinteiro, faz ali com as mãos dele algumas coisas, mas não tem o poder de construir palácios, fortalezas e tudo mais. E aí todo o intento de Herodes, o homem mais poderoso, é frustrado, porque Deus fala com o carpinteiro. José é a vergonha de Herodes. Herodes, com todo o seu poder, com toda a sua capacidade, com o seu sistema secreto, olha, me conta, viu, me conta que eu vou lá, com toda a sua artimanha. Aí Deus vem e fala: José, uma palavra de Deus para José resolve tudo, e desmonta tudo que Herodes tinha pensado. Esse texto é muito legal, leia com calma, e deixa Deus falar com você diretamente. Nós vamos orar. Queria orar por duas coisas, você no seu lugar mesmo, mas uma das coisas que eu gostaria de orar, para que nós possamos buscar a Jesus com um coração diferente, para que nós não passemos a nossa vida eclesiástica, familiar, e não encontremos Jesus. É muito triste pensar que uma pessoa pode ficar 50 anos numa igreja e não encontrar Jesus, ouvindo palavra e não encontrando Jesus. Queria orar por isso, para que cada um de nós realmente possa ter essa experiência de chegar diante dele e abrir a nossa vida a ele, os nossos tesouros diante dele. Em segundo lugar, gostaria de orar por esse tempo de tribulação, que talvez você esteja se vendo. Eu queria pedir a Deus alívio sobre o seu coração, pedir a Ele, não exigir nada dele, mas que se você estiver no seu limite, é uma certeza que eu tenho. Então, eu quero orar em cima de uma convicção que eu tenho, que se você estiver no seu limite, Deus vai abrir portas aonde você não imagina, saídas aonde você não vê, respostas aonde você nem espera. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, do Jesus que nós queremos reconhecer em toda parte, o Jesus que os magos reconheceram numa pequena criança, o Jesus que o ladrão da cruz reconheceu num crucificado, todo machucado, homem de dores, que desde o começo sempre passou tanta luta, tanta tribulação. Jesus, nós queremos te encontrar. E o que será da nossa vida se nós não te encontrarmos, Senhor? O que será da nossa vida se nós construirmos coisas enormes, coisas grandes, coisas belas, mas coisas que o tempo vão destruir? Quantas coisas Herodes construiu e hoje são simplesmente monumentos em ruínas, que testemunham um ego doente.
Mas a história dos magos testemunha um coração sadio. Pessoas que se comprometeram em encontrar Jesus. E para isso viajaram. Para isso caminharam. Buscaram de todo o coração. Ó Senhor, que nós possamos te encontrar. Que os nossos pequeninos, as crianças, os jovens, os adolescentes dessa comunidade possam te encontrar, Senhor. Que todos aqui, Senhor, nessa igreja possam te encontrar. Que nós não sejamos como Herodes, que busca Jesus, mas na verdade não busca nada. Busca a si mesmo, busca a própria vontade, busca o próprio ego. E por isso tem um final tão triste. Que nós não busquemos a Ti como aqueles religiosos que sabiam os textos, as profecias, tudo aquilo que a religião ensinava, eles sabiam. Mas não sabiam nada de Jesus. Não se levantaram, o coração deles não vibrava, o coração deles não esperava. Eles diziam que esperavam, mas não esperavam mais. Quantas vezes nós dizemos, ó Deus, que esperamos a Tua vinda, esperamos a Tua volta, e esperamos por esse reino de Deus que vai ser estabelecido, mas o nosso coração está tão voltado só para as coisas da terra. E por isso não Te encontramos, Jesus. Dá a nós o coração destes magos, coração tão puro que eles vieram para Te encontrar, Jesus. Ajuda-nos a ter esse coração, ó Deus. Ajuda-nos a ter este coração. Em nome de Jesus, ó Deus, há queridos e queridas aqui, irmãos e irmãs, que estão vivendo tempos de grande tribulação e aflição. Assim como o Senhor Jesus, que foi chamado de homem de dores, experimentado em todos os trabalhos, que desde o nascimento já tem, parece que um alvo, como certamente tinha. E tem um Herodes, um Caifás, um Pilatos e tantas coisas para enfrentar. E que em alguns momentos com a sua família não tinha saída. Mas o Senhor preparou uma saída. O Senhor abriu uma porta. O Senhor trouxe sustento de onde ninguém esperava. O Senhor deu direção por meio de sonhos. Em nome de Jesus, ó Deus, que cada coração aqui que se sente no limite, e nós sabemos que o Senhor conhece o limite de cada um, ó Deus, possa receber desse alívio do céu, desse alívio do doce Espírito Santo. E Senhor, que esta porta que talvez não estejamos vendo hoje, essa resposta que parece que não temos hoje, essa saída que parece que não existe, possa vir de Ti, mesmo que seja de onde menos esperamos, das pessoas que nós menos possamos esperar, mas que o Senhor possa agir, Senhor, e que com isso o nosso coração sempre se lembre que o mal não tem a última palavra, que toda onda de maldade no mundo, ela é real, mas ela não tem a última palavra, porque todo Herodes no final será frustrado por um José, todo escriba sacerdote será frustrado por magos que vieram do Oriente. Toda arquitetura, armadilha do mal tem prazo de validade de acabar. E que o reino de Deus há de se estabelecer com justiça, com amor, com verdade, com fidelidade. Senhor, em nome de Jesus, nós ansiamos pela Tua vinda. O dia em que o Senhor há de colocar um ponto final na história, dizer agora as rédeas da história serão absolutamente do jeito que eu estabeleço. Nós ansiamos por esse dia, Senhor, clamamos por esse dia. Enquanto esse dia não chega, Senhor, ajuda cada irmão e irmã aqui a ser fiel nas pequenas coisas, a não se frustrarem por verem os grandes Herodes que parecem que vão viver para sempre e que são sempre substituídos por um novo Herodes. Mas que nós saibamos que não só aquelas coisas que parecem pequenas que estamos fazendo, como parecia pequeno o que José estava fazendo, mas ali ele estava trilhando o caminho da salvação. Que nós possamos ter esse olhar, não nos desesperar, mas olharmos aonde estamos e o que podemos fazer, na esperança que um dia o Senhor há de intervir na história. É a nossa oração, Jesus. Então, que essa semana seja uma semana de ânimo para os corações, uma semana de uma nova visão para cada um, uma semana de uma nova esperança, uma semana de um novo brilho
brilho, Pai, que possa surgir em nossos corações, não de desespero, sabendo que todo Herodes há de cair, todo Herodes há de ser frustrado, e que a última palavra será tua na nossa história, Senhor, na nossa história e na história humana, Pai. Nós cremos em Ti, Jesus, e temos a nossa fé nisso. Ó morte, onde está a tua vitória? Para a tua derrota, Jesus ressuscitou. Tu tens a última palavra, Jesus, e nós cremos em Ti. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dê a mão para quem está do seu lado, vamos orar. Nós vamos encerrar esse culto juntos, procurando Jesus de verdade e crendo que Ele tem tempos de alívio para nós e que Herodes não tem a última palavra. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado por cada coração que quis estar aqui esta manhã para Te louvar, para ouvir da Tua palavra, para estar junto em comunhão, porque a Ti é doce a comunhão dos Teus filhos. Obrigado por esse tempo, Senhor, obrigado por cada coração. Pedimos pelas nossas crianças que estão lá em cima ainda, sendo abençoadas em ministração, ouvindo, aprendendo, não apenas cuidadas por babás, não, mas sendo ministradas por ministros de Deus, aprendendo as histórias, aprendendo a buscar a Jesus. Obrigado, Senhor, por essas crianças, obrigado por esses tios e tias que se comprometem a cada domingo a abrir mão do culto, a abrir mão de ouvir a palavra para participar de um outro culto que acontece lá em cima, com os pequeninos que moram no Teu coração, Senhor. Então abençoamos esse trabalho, abençoamos essas pessoas que trabalham, algumas que estão aqui embaixo hoje. Obrigado, Senhor, pela disposição do coração de cada um desses tios e tias, e cuida das nossas crianças, Pai. Todo projeto do diabo que surge para tentar destruir as nossas crianças, às vezes no meio de desenhos, com sugestões de suicídio, com sugestões de morte, nós queremos pedir a Ti, Senhor, guarda as crianças deste país, guarda as crianças, Pai, desta geração, que toda armadilha do diabo contra elas caia por terra, Senhor, porque elas são Tuas, Senhor. Guarda os Teus pequeninos, em nome de Jesus. Dá a cada pai, cada mãe, cada educador sabedoria para guardar, para proteger os Teus filhos, Pai. Assim como José cuidou de Jesus, assim como José se preocupou com Jesus, que nós sejamos uma geração de educadores, de pais e mães responsáveis com aquilo que os nossos filhos veem, assistem. E dá a nós, Pai, sabedoria, porque às vezes algumas coisas são tão demoníacas e vêm de forma tão subliminar, vêm de forma tão velada, de forma tão escondida, que só a Tua luz para nos ensinar como fazer. Mas em nome de Jesus, guarda as crianças dessa nação, que esse espírito de morte que tenta se apossar da mente das nossas crianças seja frustrado em nome de Jesus. Declaramos vida sobre as crianças dessa nação, em nome de Jesus. Colocamos diante de Ti a semana de cada um, Pai, o trabalho, os estudos, a família. Que cada um aqui, Senhor, seja cheio do fruto do Espírito, de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão. Senhor, enche os nossos corações com esse fruto, para que nós possamos Te honrar aonde nós estivermos, e as pessoas possam ver Cristo em nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.